Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jefferson Arruda e esse é o canal Juízo Econômico. Juntos falaremos sobre questões econômicas, financeiras, investimentos, renda variável, renda fixa e tudo mais que pode impactar no seu dinheiro. Hoje falaremos sobre como deixar os velhos vícios, renegociar dívidas e começar a investir. Venha comigo. Pessoal, já estou compartilhando a minha tela com vocês. E aqui trouxe algumas notícias e o que nos chama a atenção é o número de inadimplentes que temos no Brasil aí nos últimos meses, um número que tem aumentado e que são realmente alarmantes. Essa notícia, por exemplo, traz que 77% das famílias estão endividadas, mais de 28% estão inadimplentes. Então o brasileiro contrai dívida e não consegue honrar com ela. Praticamente um terço das pessoas endividadas não conseguem honrar com seus compromissos. Endividamento cresce no Brasil e o número de inadimplentes supera 63 milhões. Endividamento e inadimplência são os maiores em 12 anos. 8 a cada 10 famílias têm dívidas. São números muito preocupantes, né? Trouxe aqui essa matéria do Serasa, de junho, onde tem bastante detalhes, com números que mostram para a gente um pouquinho da realidade do Brasil. 66 milhões de inadimplentes, né? Um número crescente comparado aos meses anteriores. Valor médio por pessoa, mais de R$4.000 de dívida por pessoa. Esse é um número muito interessante, porque se você comparar com a renda do brasileiro, mais de 90% dos brasileiros ganham menos de R$4.000. Então, quando olhamos para esse número, a gente vê que pessoas estão contraindo dívidas que estão totalmente fora do orçamento. Isso é muito preocupante. E é difícil você falar de poupar, de guardar, sem primeiro resolver essas questões. Aqui para baixo a gente tem um gráfico que mostra a inadimplência no último ano, né? Se a gente pegar desde janeiro, ó, temos visto que só tem a crescer, né? Chegamos a 66 milhões agora, no começo do ano era 64, e é um número muito preocupante. Descendo um pouquinho mais aqui, a gente tem uma separação por segmento. Isso daqui também me chamou a atenção, onde 27% está concentrado em banco e cartão, 22% em utilidades e 12% em varejo. Utilidades são água, luz, telefone e necessidades básicas, né? O cartão e o banco, um terço da dívida está concentrado aqui. E esse é o segmento que tem a maior taxa de juros. Então, se você olhar, a taxa de juros hoje cobrada nos cartões são alarmantes. A gente tem mais de 300% de juros no rotativo, mais de 150% no parcelamento e cheque especial mais de 100%. Então, o brasileiro paga praticamente o dobro da dívida de um cartão. Eu faço uma compra de R$100, pago 200, porque eu não consigo pagar em dia. Então, são questões culturais, a gente sabe que é muito difícil de se mudar isso, mas temos que começar a, de certa forma, tentar converter isso numa maneira melhor de utilizar o dinheiro. A primeira coisa que precisamos resolver é isso. Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu queria falar como podemos resolver isso, né? Principalmente essas inadimplências com juros super altos. Então hoje você faz um cartão e aquela história de pagar o mínimo todo mês, para não tenho dinheiro agora, vou pagar o mínimo, vou pagando o mínimo. Se botar na ponta do lápis o mínimo que a gente tem pago num ano, segundo o que a gente consultou, é mais de 350% de juros no rotativo. Então eu vou dando essa pedalada, e quando chega lá no final do ano, paguei 2, 3 vezes aquela compra que eu fiz. Vou fazer o parcelamento da fatura, não tenho dinheiro para pagar total, parcelo em 2, 3 vezes. É uma alternativa um pouquinho melhor que o rotativo, mas ainda assim, isso é 160%, 170% de juros no parcelamento. E a outra opção geralmente eu utilizo o cheque especial para pagar o cartão. Também o cheque especial 100%, 120%, 130% taxa de juros. Então é super alto e temos que buscar outras maneiras de renegociar essas dívidas. Então eu paro agora para fazer uma reflexão com vocês. Que outras maneiras, né? Então às vezes você tem ali um parente teu, alguma coisa, um amigo, um conhecido que está passando por uma situação assim e você não sabia o que falar para ele. Diga para ele, faça um empréstimo bancário,
verifique se não tem um convênio com sua empresa, um empréstimo consignado. Geralmente você tem outras alternativas com um juros muito inferior, né? Tem consignados de 3%, 2% ao mês, então você consegue reduzir essa taxa significativamente. E isso a longo prazo são grandes valores que você deixa de perder, né? Eventualmente tem ali um pai, uma mãe que tem uma condição melhor e pode fazer esse empréstimo de maneira pessoal, seria a melhor das opções, que daí você consegue um juros bem negociado, às vezes até uma isenção, né, dependendo do pai e da mãe. Mas o que precisa ser feito é renegocie suas dívidas. Se você está no rotativo do cartão, está no parcelado, pare um minuto, faça uma consulta lá no teu gerente bancário, faça uma consulta na tua empresa, vê se não tem esse crédito consignado e avalie. Geralmente é a melhor das possibilidades. Renegocie essa dívida, talvez por um prazo menor, talvez por um valor menor, e adequa naquele teu orçamento que você vai conseguir pagar. Ou, às vezes, você tem uma conta que está atrasada, uma instituição não tem muito o que fazer, né? Liga para a instituição, tenta renegociar, parcela aquela dívida ao invés de ficar pagando juros, tenta acordo para você se conseguir beneficiar dessa situação. Depois disso, de resolvida essa questão, a gente tem uma outra questão que é super importante, que é, hoje, boa parte dos brasileiros ainda deixam o dinheiro na poupança. Então, é um hábito, querendo ou não, é um hábito bom de a gente guardar, tentar guardar um pouco da nossa receita, porém a gente olha para isso e vê que temos guardado no lugar errado. Temos outros lugares para guardar o dinheiro com melhor rendimento, com melhor segurança e com a melhor facilidade de gestão. Eu vou compartilhar aqui com vocês hoje algumas opções que a gente tem para se fazer isso. Serão bem poucas opções e eu começo aqui pelos títulos do Tesouro Direto. Então, os títulos do Tesouro Direto são os títulos mais antigos que tem no governo e eles são comercializados através de corretoras, através de agentes bancários, e você pode fazer a aplicação de forma simples e segura, rendendo mais do que a poupança. Então, hoje a poupança ela rende 0,7% da taxa Selic. A nossa taxa Selic hoje está em 13,75%, então a poupança ela paga 70% desse valor. E quando olhamos aqui para os títulos do Tesouro Direto, os títulos do Tesouro Direto são lastreados pela taxa Selic. Então, quando eu estou olhando para o Tesouro Pré-Fixado 2025, lógico, esse é um título pré-fixado, ele tem uma taxa de 11,60. Quando eu olho para a taxa Selic, eu estou investindo direto no título lastreado pela taxa Selic. Então, a poupança paga 70% da taxa Selic. Se eu investir direto pelo Tesouro, se eu investir direto no Tesouro Direto, eu ganho a fração integral. Então, eu não ganho 70%, eu ganho 100% desse valor. E aqui a gente temos aqui a taxa Selic 2025, pagando hoje 13,75 por mês, onde conseguimos fazer até uma simulação. Então, se viermos aqui para o lado, eu consigo clicar e fazer uma simulação. Se aplicarmos hoje R$1.000 e mensalmente aplicarmos mais R$500, esse é um título que ele tem uma vigência até 2025, mas alguns anos antes de vencer, o governo ele já gera um novo título do Tesouro Selic para os anos seguintes. Então, podemos aplicar nesse título, ele tem uma liquidez diária, então eu posso solicitar o resgate, 1, 2 dias ele já está disponível na sua conta se você precisar o dinheiro, e não tem multa, não tem nada que te faça perder. Aqui olhando para essa simulação, o valor inicial de R$1.000, com vencimento para 2025, e mais R$500 por mês, seriam 29 aportes, teríamos um total de R$15.500 investido. Ao longo desse período, a gente está falando de 2 anos e meio, praticamente, teríamos um valor bruto de R$17.316,99. Lógico, esse é um tipo de investimento que ele tem ali a retenção de imposto de renda, porém, como ele é um prazo maior, ele já pega uma alíquota menor também, e descontando essa taxa do imposto de renda, mais uma taxa de manutenção da B3. A B3 é o órgão ali que regulamenta, que faz as transações disso, então tem uma tarifa para eles.
o valor ficaria de R$17.000. Aqui embaixo temos os benchmarks, a comparação, por exemplo, com a poupança. Então, no Tesouro Direto, eu ganho 17.316, tenho lá as despesas, cai para 17.000. Se eu olhar para a poupança, ela me rende 16.600. Então, tudo bem que a poupança não tem imposto de renda, não tem essas outras despesas, mas ainda assim, se eu fizer uma comparação direta, são mais de R$300 que a gente está conseguindo ganhar investindo direto no Tesouro Direto. Aqui temos outras opções, né? Então, o Tesouro Selic 2025, ele é um título de liquidez diária, onde você pode aplicar e resgatar com valor mínimo a partir de R$30. Subiu agora, está 121. Mas você consegue, com pouco valor, fazer esse aporte. Temos aqui os tesouros pré-fixados. Esses são títulos com uma taxa fixada, então você já entra sabendo qual vai ser a tua rentabilidade. A taxa Selic ela é variável, então aquele valor que a gente viu de 17.000, ele pode oscilar um pouco para cima ou um pouco para baixo, dependendo da taxa de juros negociada no Brasil naquele momento. Se eu obter esse outro título, ele já tem uma taxa fixa, então ele tem um vencimento em 2025 também, porém a taxa dele é de 11,6 fixa por mês. Se fizermos a simulação com ele, é o mesmo valor, R$1.000 com 500 de aporte. Chegamos aqui, lá eram 29 aportes, aqui são 27, então ali 2 aportes a menos, e o vencimento dele é em janeiro, o outro é vencimento em março, né? De qualquer maneira, a gente chega aqui com 14.500, também é um título que é dedutível do imposto de renda e mais taxas. Investiríamos 14.500 e resgataríamos 16.500. Descontando ali os impostos, ficaríamos com 16.173. Se compararmos com a poupança renderia 15.550. Então, é mais de R$500 também que ganha da poupança. Então, a poupança é importante. É um investimento que você ganha um pouquinho, mas geralmente ele perde para outros investimentos com a mesma segurança ou até maior segurança. Então, é sempre legal olhar as opções que estão disponíveis para a gente investir. Falamos dos taxa Selic, então você pode resgatar a qualquer momento, tem liquidez diária, é um título do governo que vai até 2025, e quando estiver próximo de 2025 eles lançam um outro para frente, 2027, depois vem 29 e assim por diante. Falamos do pré-fixado, que eu já começo sabendo qual vai ser a taxa de remuneração, e temos aqui também os tesouros IPCA. Eu tenho esses aqui, gosto bastante deles, e eles têm uma taxa baseada na inflação. Então, hoje a nossa inflação, que era de mais de 10%, está em 8 e pouquinho, e eu ganho esse 8 e pouquinho, que é da inflação, mais 5,58. Então, eu tenho um rendimento coberto pela inflação, mais 5%. Então, fazendo cálculos de forma simples, a inflação seria quanto que o nosso dinheiro perde de valor, ou o quanto que as coisas crescem de valor, né, aumentam. E quando a gente faz um investimento lastreado pelo IPCA, pela inflação, ao menos dessa variação de preços, nós estamos cobertos. Então, além disso, a gente ganha aqui esses 5,58, que é a nossa taxa pré-fixada. Fizermos uma simulação aqui, esse é o prazo um pouquinho maior, é para 2026, mas se aplicarmos aqui os mesmos R$1.000 com R$500 mensais, chegamos ao final do período, são 46, né, são relativamente bem maior que os anteriores, são 24.000 investido, com um resgate de 28.800, descontando imposto de renda e outras taxas da B3, chegamos a 27.900, né, poderia ser 28.000 redondos aqui. Se compararmos com a poupança, 28.000 basicamente lá, para 26.700 é mais de R$1.000 de diferença da poupança, né? R$1.500 praticamente aí da poupança. E então são rendimentos que tem a comparação com a poupança, sempre ganham, né? Então no meu ponto de vista, é sempre bom investir nesses títulos que têm um rendimento melhor do que a poupança. E se você tem aquele dinheiro que você, eu deixo na poupança porque é mais fácil, está disponível a todo momento, né? Busque uma conta remunerada. Hoje tem bancos que eles já ofertam a conta remunerada com 100% do CDI. Então, a poupança rende
70% da taxa Selic. O CDI é 0,10 menos do Selic. Então, hoje a taxa Selic está 13,75. Quando eu falo que um rendimento ele é 100% do CDI, eu estou falando que esse rendimento é 13,65. Então, a Selic é 13,75, o CDI fica 13,65. Então, ele fica menos 10 da Selic. E hoje, temos muitos bancos digitais que ofertam a conta remunerada baseado 100% da taxa Selic. Temos alguns que ofertam até mais, né? Em outro momento eu faço um vídeo, mas, por exemplo, se você olhar o 99, ele abriu a parte digital de banco dele, e lá, se você deixar R$500, você tem 200% do CDI. Então, são rendimentos bem maiores, e você tem aquele dinheiro de fácil acesso. Precisei, vou ali, é online, já pago, já gasto, está resolvido. Semelhante à poupança, porém com rendimento melhor. Esses são os títulos mais seguros, mais comuns para quem está começando a investir numa renda fixa. E, além disso, temos aqui um portal que podemos consultar aqui outros títulos de renda fixa, porém ofertados aí por outras instituições. Então, lá são títulos do Tesouro, ofertados pelo próprio Banco Central, e aqui temos as outras instituições comercializando, fazendo obtenção de crédito através desses títulos. Então, temos, por exemplo, BTG Pactual. Então, um título de LCA, então uma letra de crédito do agronegócio, com rentabilidade líquida de estimados 15,37, que é o IPCA mais 5,85. Rendimento mínimo de R$1.000, com vencimento para 2023. Então, é um investimento para um ano, onde eu tenho a cobertura do IPCA mais 5,85%. Esse é um rendimento, então as letras de crédito elas são isentas de imposto de renda, então eu não tenho aquela tributação que nem a gente viu na parte do Tesouro, e eu tenho um rendimento líquido de R$1.134. Então eu coloco 1.000, no ano que vem eu estou tirando 1.134. Se fizermos a comparação com a poupança, aqui do lado é legal que ele já monta esse quadro, temos aqui 1.134 desse título, né, desse LCA da BTG, comparado com a poupança, 1.069 a poupança. Então a gente vê que a diferença é 60 e poucos reais, né, mais de R$50 aí de diferença, e você tem aquele dinheiro para um ano, um dinheiro super curto. Então às vezes você tem a possibilidade de investir o dinheiro por um período ali um pouco maior, né? Você não precisa daquele dinheiro online, digamos assim, então você pode colocar nesse tipo de título. Temos outros também, né? Temos o certificado de recebíveis, aqui são outros tipos de títulos, mas também, por exemplo, esse daqui, a MRV está ofertando um título, um CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários, com 4,10 mais CDI. Então, lembre-se, o CDI ele é a Selic menos 0,10%. Então, seria 4,10 mais 13,65 do CDI. Então, é uma taxa super alta, né? Que nem ele falou, mais ou menos 18,31. E como é um CRI, é um certificado de recebíveis imobiliários, ele também é isento de imposto de renda. Então, se olharmos aqui depois esse é um título para 3 anos, vencimento em dezembro de 2026, teríamos colocado R$1.000 e depois do período teríamos dobrado esse valor. Então, em 4 anos, teríamos dobrado esse valor, com os mesmos R$1.000. Comparado com a poupança, é gritante a diferença, né? É mais de R$600 se olharmos aqui a diferença. Então, realmente tem investimentos muito atrativos na renda fixa também. São títulos, lógico, um pouco de prazos maiores, então fica um pouco mais difícil de você ter acesso a esse dinheiro. Eventualmente, se você precisar resgatá-lo antes, você vai pegar o valor a menor, né? Então não vai ser muita vantagem você resgatar ele antes, mas você consegue planejar pelo menos parte da receita para esses títulos e tendo assim um maior rendimento, né? Quando a gente filtra aqui, por exemplo, esse site é legal, tem bastante opções, vou deixar ele depois nos comentários. A gente consegue filtrar os que tem cobertura do FGC,
Os títulos com cobertura da FGC são aqueles que, caso essa empresa venha decretar falência ou fique impossibilitada de efetuar o pagamento, o próprio governo ele cobre com esse custo e te ressarce desses valores. Então você fica coberto até R$250 mil por CPF. Tem bastante opção aqui para a gente navegar depois, e conforme você vai descobrindo ali a renda fixa, todas as modalidades, todos os tipos de títulos associados, você vê que é uma infinidade bem grande, você tem bastante flexibilidade, você tem opções desde curto prazo, mensais, como de médio e longo prazo. Então você pode se programar para fazer investimentos curtos, longos e de médio prazo também. Certo, pessoal? Queria compartilhar com vocês, acho que era isso. Deixa eu voltar aqui. Esse foi um pouquinho, né, que eu queria passar para vocês. Espero que tenha atendido ali as expectativas. Compartilhe, né, esse vídeo aí com seus familiares, com aqueles que você acha que não tem um conhecimento ainda, que está aprendendo um pouquinho sobre finanças, ou às vezes aquele parente que tem um dinheiro guardado na poupança, você quer dar uma dica para ele, você pode passar isso. Clica lá no curtir, né, clique e ative os sininhos aí para receber as notificações, siga ali o nosso canal, dê aquela força para a gente que está começando. Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima.